E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que, pra mim, é sinônima com o período romântico do xadrez. Se você não conhece a partida que foi jogada por Adolf Anderssen enfrentando Bertold Sully, hoje você vai sair daqui mais fã do Anderssen, mais fã do período romântico de xadrez e mais fã do gambito Evans, que é um dos gambitos mais populares naquela época e até hoje em dia é um dos preferidos por computadores. Então, bora dar uma olhada. Nós temos E4 por parte do Anderssen, E5 por parte do Bertoldi, cavalo em F3 pressionando o peão G5, cavalo em C6 defendendo e bispo em C4, abertura italiana. Aqui, o jogador de brancas já está pressionando no longo prazo o peão na casa de F7. E a resposta mais comum é bispo na casa de C5, que permite que o jogador de brancas ofereça o que é conhecido como gambito Evans. O gambito Evans vem com o peão na casa de B4 e parece um lance bem estranho para quem nunca viu essa ideia, mas o objetivo é deslocar uma peça do jogador de pretas, né? Deslocar o bispo para a casa de B4, que não é uma casa muito agradável, e ganhar tempo jogando C3 em cima do bispo. E nessa posição, pretas já estão com uma certa dificuldade, porque o lance C3 já é um lance super útil para as brancas, porque libera a saída da dama, por exemplo, para a casa de B3, ameaçando o peão da casa de F7. Aqui, o jogador de pretas vai ter bastante dificuldade, esse é um gambito que pode ser jogado em alto nível, é um gambito que os computadores aprovam, e o jogador de pretas, logo no quinto lance, joga bispo em C5, que já é uma imprecisão. Por quê? As brancas querem ocupar o centro com D4 de qualquer forma, e agora o peão em D4 vai vir com o tempo no bispo quando ele for jogado. Pode ser jogado de imediato, pode ser jogado depois do roque que o Anderssen fez. Caso você algum dia vá enfrentar esse gambito, é interessante que você saiba que o melhor lance para as pretas é pouco intuitivo, mas é o lance bispo na casa de A5. Dessa maneira, quando o D4 for jogado, pretas podem capturar e as brancas não vão poder efetuar a retomada nem ganhar tempos adicionais nesse bispo. Então a linha principal segue dessa maneira, brancas fazem o roque, pretas não tomam mais um peão, mas sim desenvolvem para poder fazer o roque e os dois jogadores aqui tentam brigar nessa posição. É só você não ser muito ganancioso e sair tomando peões, viu? Isso aqui é uma terrível ideia, você vai ter que defender F7 com garras e dentes, né? Mas na partida mesmo, nós tivemos o bispo em C5, uma imprecisão, o Anderssen faz o roque, peão em D6 por parte das pretas e D4 por parte do Anderssen, batendo no centro do tabuleiro e ganhando um pouco de tempo em cima do bispo da casa de B6. O adversário no Anderssen decide pela captura, então nós temos Z por D4, C por D4 e agora bispo na casa de B6. E nessa posição, brancas têm várias coisas que podem jogar. Eu particularmente aqui gosto bastante do lance H3, simplesmente controlando a vinda bispo em G4, que é bastante forte e pressiona o peão da casa de D4, mas o Anderssen joga um lance super curioso, peão na casa de D5. Esse lance é bem interessante. E o objetivo do lance é você abrir essa diagonal para você conseguir pressioná-la com bispo em G2 no futuro. Mas é interessante porque o Anderssen está fechando o centro do tabuleiro em uma posição onde ele está na frente no desenvolvimento. Ele tem mais peça desenvolvida, ele tem o roque feito. Então fechar o centro é contraintuitivo, mas você vai ver que vai dar muito certo com o que ele quer fazer. A gente tem cavalo em A5 com o tempo no bispo, provavelmente querendo a resposta bispo em D3, mas não, bispo em B2, logo de cara um sacrifício do bispo de C4 no 10º lance, mas é claro, você não pode nem deve aceitar o sacrifício por conta de bispo toma B7 ganhando uma torre lá no canto, então você perde a qualidade e um peão se você capturar esse bispo em C4. Por consequência, cavalo em F6 aqui por parte do Bertoldi, pressionando o peão de E, e o bispo volta para D3 defendendo o peão. Nessa posição, Bertoldi joga um incômodo bispo na casa de G4 e parece que pretas, né, igualizaram aqui a posição, se não levaram a melhor. O jogador de pretas não sofreu nenhum ataque muito grave, ele tem aqui uma posição que está se segurando bem, vai poder fazer o roque e vamos ver como é que o Anderssen vai lidar com isso. Nós temos então o cavalo em C3, desenvolvendo o cavalo, peão na casa de C6 querendo eliminar esse forte peão do centro aqui por parte do Anderssen. E nessa posição, você começa a ver o que o Anderssen estava querendo quando ele fechou o centro do tabuleiro. Seja porque ele planejou todos aqueles lances atrás, seja porque ele identificou que nessa posição, esse é o plano certo. Ele joga cavalo na casa de E2, que é uma coisa que você normalmente não faria. Porque você permite, se o oponente quiser, a captura
do cavalo que vai dobrar peões na frente do seu rei, enfraquecer o roque, e quase qualquer jogador tomaria esse cavalo de maneira imediata. No entanto, como o centro está fechado, a abertura do rei, do Anderson, não poderia ser explorada pelo oponente. Na verdade, um forte ataque na coluna G se iniciaria por parte do jogador de brancas. Então, aqui o Bertoldo simplesmente não toma, ele joga o roque. E nessa posição ele está argumentando, você não consegue me atacar na coluna G se eu nunca tomar o seu cavalo. Então o Anderson joga dama na casa de D2, nós temos torre na casa de C8 por parte do Bertoldo, pressionando aqui a coluna C, certo? Ele nunca está de fato efetuando essa captura, porque não tem tanta razão para efetuar, né? Deixa eu explicar uma ideia. Parece que tá pendurando o peão aqui, o dama em D2, né? Parece que peão toma, cavalo toma, pode ser jogado, mas tá defendido taticamente pela ideia de bispo toma H7 e dama toma o cavalo da casa de D5. Então, já que existe essa defesa tática, o jogador de pretas aqui não vai capturar o peão que estava caindo alguns lances atrás. Ao invés disso, ele vai por torre na casa de C8 e aqui o Anderson faz uma coisa muito interessante. O centro está fechado. Esse tipo de posição favorece o ataque nas alas do tabuleiro. Sabendo muito bem disso, o Anderson joga o interessantíssimo dama na casa de G5, forçando o seu adversário, basicamente, a capturar o cavalo abrindo o rei, porque tem duas ameaças diferentes aqui. A primeira ameaça é a ameaça de bispo toma cavalo e dama toma bispo. A segunda ameaça é a ameaça velada em cima do peão da casa de G7, caso esse cavalo saia também. Então, de maneira imediata, você tem que tirar o bispo daqui. O bispo não tem uma boa casa para recuar. Essa é uma questão. Então, bispo toma cavalo, praticamente forçado. G toma, então forçou o oponente, basicamente, a abrir o rei. E o adversário joga peão, toma peão no centro do tabuleiro. Interessante, querendo trocar peões, abrindo a própria torre. Aqui, o Anderson, é claro, pode tomar de volta, mas ao invés de tomar de volta, ele joga rei na casa de H1, porque o centro está fechado, então ele quer usar a coluna G para atacar o seu oponente. E esse é um momento crítico. O jogador de pretas deveria ter entendido a ameaça do Adolf Anderson e jogado um lance defensivo, né, bem importante, cavalo de volta para a casa de E8, defendendo a casa de G7, enquanto oferece uma troca de damas. Só que o Bertoldo provavelmente não viu que tinha perigo aqui e ele joga o lance perdedor. Ele joga cavalo em C4, com tempo no bispo da casa de B2. E aqui o jogador de brancas ganha o jogo. Então esse é o momento que eu te convido a pausar o vídeo e tentar encontrar qual é a sequência vencedora para o jogador de brancas, certo? Pausou? Eu espero que você tenha encontrado. Para aqueles de vocês que foram capazes de encontrar o magnífico sacrifício do bispo de B2, o lance é torre na casa de G1. Não é um sacrifício tão difícil de encontrar, porque tem uma ameaça imediata de checkmate na casa de G7, mas o que é um pouquinho mais difícil de ver é a sequência como um todo. Porque o mesmo cavalo em 8 que funcionava uns lances atrás, dessa vez não funciona mais. Cavalo em 8 foi jogado por parte do Bertoldo, defendendo o checkmate, mas essa casa está atacada 3 vezes e está defendida apenas 2. Então nós temos dama toma G7 por parte do Anderson, cavalo toma G7, torre toma G7 cheque, e quando o rei se move, nós temos aqui uma situação na qual a torre se move com cheque. No entanto, o checkmate padrão não funciona tipo torre de volta para G2, porque a peça que está dando cheque é o bispo, e o bispo está atacado, e provavelmente esse foi o erro do cálculo que foi feito aqui pelo Bertoldo. Provavelmente ele pensou que o jogador de brancas não tinha nada, porque ele volta a torre, cavalo toma bispo, não tem checkmate. O que ele não esperava é que depois de sacrificar a dama, aqui o Anderson vai sacrificar também a torre em G8, cheque duplo. O bispo tá dando cheque, a torre tá dando cheque. A sua única escolha é capturar a torre. E agora vem torre na casa de G1. E não tem nenhuma maneira de cobrir esse cheque na coluna G, além de dama em G5 e depois de torre toma G5. Brancas ganham porque esse lance é um belíssimo checkmate. Então ele sacrificou uma dama, depois ele sacrificou uma torre para esse lindo checkmate. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa partida. É uma miniaturazinha bem curtinha,
mostra os perigos aí de você ser atacado nas aulas quando o centro tá fechado. Eu acho que é uma partida que todo mundo deveria conhecer. Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.